tive uma... mas tem coisa chata. Vamos ser honestos também, né? Você tá falando quando você tem referência, você também. Não, porque tem uns livros... é muito culto. Então, não, eu sei, eu tô entendendo o que você está falando. Você está falando o seguinte, que a educação, você não pode tirar alguma coisa... Você não pode nivelar por baixo, né? Sim, é isso que você está falando. Quando você nivela por baixo... Mas tem coisa chata, por exemplo, a obrigação dos livros escolares, tem coisa chata ali. Então, mas muito dessa obrigação é porque eles são mal escolhidos, né? Eu acho insuportável, eu achava insuportável ler os livros que eles me passavam na escola. Isso. Mas Machado de Assis é legal. Tem coisa legal. Se estimulasse coisa legal, claro, mas é que a seleção é péssima. Eu acho que o problema que está acontecendo aqui não é que a educação clássica é chata, mas é que eles passaram uma educação ruim. E aí a educação ruim é chata. Eu tive essas mesmas experiências. Sabe que eu cheguei na escola, passaram um monte de coisa. Eu falei, cara, pelo amor de Deus. E eles me davam uns negócios assim, pai me compra um amigo... O Clube dos Contrários, eram os livros assim que eram terríveis. O Clube dos Contrários tinha lá, agora os meninos vão se vestir de meninas, as meninas vão se vestir de meninas. Isso era os anos 90, já não era a moda atual. E eu falei, meu Deus, que coisa insuportável. E aí eu lembro que um dia, eu tive 2 momentos de despertar, né? Teve um bug na formação e me deram para ler A Volta ao Mundo em 80 Dias. E aí eu li o Júlio Verne, e aí tinha ali Índia, Japão, todos os países. E eu falei, caramba, tem um mundo de coisas que eu não imaginava. Depois eu fui parar no Tolkien, e aí eu comecei Senhor dos Anéis. E aí um mundo inteiro. Aí eu falei, heroísmo, todo tipo de virtude. Quando você olha Rohan lembra a Inglaterra antiga, que perdeu o seu espírito, né? Que agora está passando por várias dificuldades. E ela começa a ser restaurada. Você vê a figura do bom líder, que é o Aragorn, que é o símbolo de coragem. Você vê a humildade dos hobbits, que são pessoas simples, mas sacrificam para levar coisas boas. E aí esse mundo começou a se abrir. Aí eu fui ler, sei lá, coisas como Sherlock Holmes, que valorizava a importância do estudo. E aí quando você começa a entrar nessa espiral de ler livros clássicos e bons, né? Você tem uma outra perspectiva. Só que a educação moderna ela é muito sufocante, porque você está toda hora tendo que conectar isso com uma pauta política imediata, que é insuportável, ninguém aguenta esse tipo de coisa, e você nunca está remontando ao referencial para conhecer as coisas. Então você fala assim, bom, vamos ler agora Camões. Aí você começa a ler daquela maneira ultra formal, vamos contemplar o tipo de sintática. Ninguém chega para você e fala assim, calma. O Brasil foi fundado por pessoas que atravessaram o mar numa caravela. E esses caras eram casca grossa, eles constituíram o império, eles fizeram uma coisa, você tá vendo... Então quando ele tá olhando o Vasco da Gama, ele tá falando, esse cara atravessou a África para chegar de um outro lado do planeta. Os portugueses, imagina, Portugal é um país tão pequeno, eles deram a volta ao mundo, quando ninguém tinha feito isso. Então nós ficamos com uma visão muito negativa do nosso próprio país, uma visão pejorativa, porque a educação está muito ruim. O nosso país é um dos 10 mais ricos do mundo. Mas isso aí não foi a República que deu essa... Com certeza a República... Porque a República esqueceu todo esse passado, né? A República foi meio filha da mãe com a história. Bom, né? eu tenho uma história que eu gosto de falar, que é assim, você já cogitou que a República... As pessoas falam, a República está dando errado. A crise política, você já cogitou que sempre foi feito para dar errado, entendeu? Meio que era uma oligarquia escravocrata querendo derrubar um imperador que não tinha fez nada de errado, entendeu? É isso aí. E meio que eles tomaram o poder e estão no poder até agora. É louco, porque não é que Veja, uma coisa curiosa, né? Então, o Brasil é governado ao modo de oligarquia. E a gente fala que é uma república democrática, mas o Brasil, na verdade, é uma oligarquia. Tecnicamente, falando, Aristóteles ia olhar o Brasil e falar, oligarquia. É isso aí. Tem um bando de gente com poder, mas sem responsabilidade pelo que está fazendo. Bom, quando você tem uma oligarquia, qual é o tipo de educação que favorece uma oligarquia? Não é uma educação para você aprender as virtudes e ser mais forte. Não é uma educação para você ser um indivíduo excepcional. Porque indivíduos excepcionais, por definição, ameaçam a oligarquia. Se o cara começar a ser todo mundo um baita empresário, um baita intelectual de verdade, você vai ameaçar. Então você precisa de uma educação que nivela todo mundo por baixo, que ninguém se destaca. Porque aí o sistema fica meio na mediocridade, no gado completo, todo mundo sendo movido a modo de rebanho. Então a minha leitura é que imagina, minha avó saiu do colégio falando 3 idiomas. Hoje em dia o cara não sabe nem, sai falando metade. Sim. O Brasil está entre os 10 países mais ricos do mundo, mas é o número 60 e tantos em indicadores de educação. Pior que Chile, Uruguai, México. Fica tirando notas piores que países que são substancialmente mais pobres que o Brasil.
E é louco, porque se investe muito mais ainda, em termos quantitativos e muitas vezes em relação à quantidade do PIB que se coloca. Mas é que não adianta, porque você vai ver os burocratas que estão ligados à educação no Brasil, o perfilzão, né? Eles não são diferentes daquele professor universitário que você ia na escola e achava ruim, entendeu? Na faculdade, eu ia na escola e achava ruim. Então eles estão errando o paradigma, o viés, o jeito, o espírito. Não é não é um tema de verba. Você pode jogar verba insanamente. Né? O chip é ruim. O chip é ruim. O chip é ruim. É uma Oi. Não adianta você trocar. Uma Oi que não pega direito. Uma grande Oi. A Oi não pega direito. Não pega. Ela não pega bem. É uma Oi. Mas você às vezes consegue usar. Uma Oi para criança. Não, então, funciona, mas é mais ou menos. Mas você entra no elevador, não tem mais.